Glória a Deus. Nossa irmã Márcia está lá, não é? Louvado é o Senhor, mas também está aqui louvando o Senhor conosco nesta noite que eu vou dizer gloriosa, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aí, amém? E eu quero trazer uma palavra, eu vou dizer que veio ao meu coração pregar sobre o banquete de Belsazar. E aqui, irmãos, é sempre bom nós termos um alerta. Eu quero começar lendo um versículo que está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Nós temos aqui um alerta de Paulo aos Gálatas, no 6:7, que diz assim: amados, olha, não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus tem planos nas nossas vidas, tem plano na sua vida, tem plano na minha vida, e o fato de Deus nos usar ou nos colocar uma missão, nós devemos estar sempre olhando, pedindo a direção de Deus. Olha, irmãos, eu digo a vocês, como pode Deus escolher um rei pagão para uma missão? Deus escolhe quem Ele quiser, porque Ele é soberano, amados. Mas quando nós lemos aqui Jeremias, no capítulo 27, não é? O Senhor ia trazer uma punição ao seu povo, que estava em desobediência e rebeldia. Jeremias foi aquele profeta que alertava o povo de Deus para que se consertassem, porque Deus ia trazer uma prova sobre a vida deles, uma luta, eles iam ser escravos, né? E ele chegou a dar o tempo, 70 anos vocês vão ser escravizados, mas se vocês se consertarem, irmãos, porque o Senhor Deus é um Deus que, como ele disse à cidade de Nínive, não é? Ele chamou Jonas e deu uma ordem: vai à cidade de Nínive, prega contra eles, porque eu vou destruir aquela cidade. Não é? Mas acontece que quando Deus entrou, quando Jonas entrou, quando Jonas pregou, eles se arrependeram. Eles mudaram de direção, que a palavra arrependimento é isso mesmo, irmão. É quando nós mudamos de direção, estamos fazendo uma coisa errada e vamos fazer a coisa certa. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Ele não tem prazer em fazer o mal a ninguém. No coração de Deus só tem um desejo: abençoar. Não é? Que Deus é bom, não é? Ele quer que nós sejamos felizes, que nós sejamos bem-sucedidos. Às vezes permite provas nas nossas vidas, mas as provas do Senhor, elas têm um propósito: lapidar algumas arestas que nós estamos precisando, e então permite uma provação. Nunca seja como o povo de Israel, que se alegrava nas bênçãos, não é? Mas quando vinham as provas, começavam a se rebelarem contra o Senhor, não é? E às vezes o Senhor permite a prova até para medir o seu grau de fé nele e de fato a sua fé nele. Porque se você se abalar na hora da prova, a sua fé é pequena, não é? Se te mostrares fraco, uma versão diz fraco, outras diz frouxo, no dia da batalha a tua força será pequena. Não é? Primeiro, se você crê que Deus está no controle de todas as coisas, então você vai descansar no Senhor. Está nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus. Minha esposa está nas mãos de Deus. Elzira, você está nas mãos de Deus. Fábio, irmã Maria Santa, Vitória, Rayane, pastor José Pelimatesse, o Fábio está nas mãos de Deus. Você, querido, que tem alguém passando uma prova muito grande, está nas mãos de Deus. Vai para os pés do Senhor. Busca a direção do Senhor. Olha o que Deus planejou para o povo de Babilônia. Eu quero ler apenas aqui no capítulo 27, para ser sucinto. Eu vou ler do versículo 5 ao 7. Quando Deus diz o que Ele vai fazer. Olha só, eu estou lendo Jeremias 27, 5 a 7. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Olha só, e os dou a quem me agrada. Ele é o dono, ele faz o que ele quer, não tem que consultar ninguém, ele é Senhor absoluto. E agora veja, ele continua, o verso 6 do 27 de Jeremias: e agora eu entreguei
todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam, e todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho do seu filho. Olha, ele está dizendo, Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor e o neto de Nabucodonosor. Olhe bem, porque Deus está filho do seu filho, até que também veio o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Então você vai encontrar dentro desses governantes que o próprio Deus entregou nas mãos deles, não é? O primeiro foi Nabucodonosor, depois veio Nabonido, né? Que é o que nós vamos encontrar quando o seu filho Belsazar, que é exatamente sobre quem nós queremos falar hoje aqui, não é, pregar. E eu comecei lendo Gálatas 6:7, porque Deus, né? Como é que está o texto lá? Como é que diz, né? O que é que diz? Não, né? Deixa eu ler lá, porque a memória não está muito boa, mas deixa eu ler aqui. Gálatas, eu quero deixar o Gálatas 6:7, que ele é o nosso texto tema, né? Porque a tema é não erreis, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Eu tenho de cor. Aquilo que o homem semear, 6:7. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, se você semear o que é bom, vai colher o que é bom. Mas vamos continuar então agora na nossa mensagem. Agora eu já quero entrar falando de Belsazar, né? Então eu vou ler de forma a dar a você essas informações. Não preciso ler o texto todo, que ele é muito conhecido, mas eu vou estar mencionando ele dentro da mensagem que eu vou estar pregando. Vamos lá. Banquete de Belsazar. Belsazar, nos últimos anos do rei Nabonido, que é exatamente o pai de Belsazar, as funções do reinado foram assumidas pelo seu filho Belsazar até 538 a.C. Uns 65 anos haviam passado e Daniel era já velho e esquecido. Daniel velho e esquecido. Vocês sabem que quando um governante troca, os seus ministros, enfim, todos os seus auxiliares, automaticamente vão sendo trocados também. Quando Nabucodonosor trouxe os filhos de Israel, não é, presos para a Babilônia, escolheu entre eles 4, que foi Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Né? E Daniel se sobrepôs porque ele tinha de Deus um dom especial. Não é? Louvado é o Senhor. Mas agora, passando-se todos esses reis, Daniel estava lá esquecido. Meus irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Os homens podem esquecer de você, Deus não esquece. Daniel estava esquecido, mas ele continuava nos pés do Senhor, conversando com Deus, servindo a Deus, e é assim que nós temos que ser. Podemos ser esquecidos por alguém, pode alguém nos tirar de algumas funções que nós tanto gostamos e às vezes estamos sendo tão úteis, mas por uma questão política, nós somos tirados daquela função. Até dentro das igrejas acontece isso, né? Mas o que você tem que fazer se isso acontecer na tua vida? Fica como Daniel. Daniel estava no seu canto orando, falando com Deus, desfrutando da presença de Deus. Isso é que é importante nas nossas vidas. Mas então, o que aconteceu com esse tal de Belsazar, né? Vamos ver que a história dele vai começar exatamente quando ele volta, perseguido por os medos e os persas, né? Se tranca dentro da Babilônia, né? Com os muros altos. A única coisa que ele esqueceu, que a Babilônia, né? A cidade tinha um rio que vinha subterraneamente e atravessava e abastecia a cidade de água, né? Foi ali que ele perdeu a sua batalha, mas isso fica mais para o final, ou talvez eu não volte a falar, mas nós vamos ver que a gente vai fazer bem sucinto, porque o importante é nós olharmos o quanto nós precisamos de zelar pela chamada de Deus, pelo trabalho de Deus, não é? Porque Deus está trazendo, nós estamos trazendo exemplo, não é? Da Babilônia, que era um povo que foi escolhido para punir, mas não era um povo que servia a Deus. Nós servimos a Deus, mas nós devemos tomar muito cuidado no trabalho de Deus, porque Deus confia nas nossas mãos a sua obra, mas a obra é dele.
Confia a alma nas tuas mãos, pastor, mas ovelhas são dele. Confia função nas tuas mãos, diácono, evangelista, missionário, missionária, você que dirige o círculo de oração, enfim. Todos nós temos, não é, cargos e funções da igreja, nós devemos fazer tudo assim, eu estou aqui servindo a Deus. Porque às vezes por qualquer cara feia que alguém faz, até o pastor num momento difícil, ele faz, dá a entender que não está satisfeito, a pessoa reclama, eu já não vou mais. Não seja assim, não seja assim. O que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, faz com todo carinho. Né? Agora, esse moço chamado Belsazar, né, ele abusou de autoridade, ele já estava lá, ele estava assim descansado, ele vai fazer um banquete, vai convidar 1000, é 1000 que vão participar, né? Só que eles se embriagam nesse banquete, vamos ver, eu quero continuar e vocês vão prestar atenção. Os utensílios, os vasos chamados de santos, consagrados para serem reservados tão somente para o uso do templo, foram trazidos pelo rei no espírito de zombaria e de profanação das coisas religiosas. As pessoas às vezes não respeitam as coisas de Deus, né? Ele estava lá, já estava bem longe de Nabucodonosor. Nabucodonosor, nessa altura, já tinha morrido, não é? Seu filho também. Agora Nabonido estava em viagem e o filho dele estava governando. É tanto que ele não vai oferecer a quem der o que ele vai pedir o segundo lugar. Se ele fosse o primeiro, dava o segundo. Mas ele não tinha o segundo para dar porque ele já estava no segundo lugar. Ele vai dar o terceiro. Entendam bem isso, né? Vamos continuar aqui. Muito bem. Somente para o uso do templo. Foram trazidos pelo rei no espírito de zombaria e de profanação das coisas religiosas. A blasfêmia é provocada pelo álcool. E aqui se brinda aos ídolos usando-se os cálices do templo. Olha só. Trouxe os utensílios, não tem nada. Às vezes as pessoas estão cansadas da monotonia, né? E quer alguma coisa que seja assim mais importante, que seja mais assim chamativo, né? Ah, não, tá tudo muito comum, né? Outro dia eu vi uns jovens subindo num carro que estava no estacionamento, começou a esquiar em cima dele, quebrou o vidro, quebrou o carro todo, depois se arrependeu. Mas às vezes as pessoas cansam da monotonia e começam a fazer coisas que fora de propósito. Esses moços se arrependeram, foi isso que o noticiário deu, mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. Olha, né? De Deus não se zomba, não é? De Deus não se zomba. Muito cuidado você que tem brincado com Deus. Porque olha o que diz o versículo que nós lemos, né? Gálatas 6,7. Né? O que está escrito? Não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem zomba de Deus, espera, você está zombando de Deus e Deus está te amando, mas cuidado, porque você pode extrapolar os limites do suportável até por Deus, e Deus então vai te trazer e vai te cobrar de você a sua atitude. Muito cuidado. Vamos ver o que acontece. No capítulo 5, versículo 5, do texto, eu quero ler esse verso, né? Na mesma hora que ele estava fazendo toda essa algazarra, né? Bebendo com as concubinas, com as mulheres, com os seus grandes, e zombando do que era de Deus. De Deus não se zomba não, amados. Né? O que aconteceu? Eu vou dizer o que aconteceu, vou ler o 5. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então o que aconteceu? Mudou-se o seu semblante. Agora ele parou. Epa, que é isso aí? Né? Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, e a junta do seu lomo se relaxaram, e os seus joelhos, né, começaram a bater, né? Um relaxamento geral produzido pelo extremo medo, né? Cadê a firmeza? É interessante notar que o mais poderoso ditador não aguentaria a mínima revelação da parte mais condescendente da personalidade de Deus. Deus desceu. Está zombando, está usando as coisas que são consagradas a mim. Deus desceu. A coisa é muito séria, amados. É muito séria, não é?
Então, o que vai acontecer? Começou aquele alvoroço na festa. Quando começou aquele alvoroço, lá no versículo 10, diz que a rainha mãe, a mulher de Nabucodonosor, devia ser vó desse, né? Então, tá lá, a rainha mãe. Na Babilônia, ela possuía poderes para intervir nos assuntos de Estado, que não teria outros países orientais. Então, essa mulher entra e vê o desespero do neto, né? E começa a falar, mas por que você está assim? Teu pai, né? O termo aqui se refere ao avô ou bisavô, né? Vai lá. Então ele agora vai tomar conhecimento. De que ele vai tomar conhecimento, amado? Que tem um homem esquecido. Está esquecido, né? Será que você também está esquecido de Deus? Deus não é um velho que está num canto, não. Deus é um Deus presente. Ele te vê, Ele sabe que você está, Ele sabe o que você precisa, né? Ele está agora com cada um de nós, com você aí, comigo aqui, com a Márcia lá, com o Fábio lá, com a Elzira onde ela está, com aquele teu querido que está passando por uma prova, também ele está. O que nós precisamos é estar diante de Deus, pedindo, Senhor, ajuda-me a passar a prova, mas me socorre o meu enfermo, ajuda a Márcia, ajuda o Fábio, ajuda a Elzira, ajuda o teu, enfim, nós temos que estar colocando as mãos de Deus, esperando na intervenção de Deus, mas jamais, irmãos, jamais na luta, na prova, se rebelar contra Deus, ou começar a blasfemar de Deus, ou zombar de Deus. Deus está vivo, Ele está olhando, Ele vai tolerando até o momento que Ele intervém. Foi o que aconteceu aqui, né? Lá no 13 ele vai perguntar, és tu aquele Daniel? O rei não conhecia um homem tão eminente, porque a morte de cada rei acarretava a queda de um ou de alguns dos seus ministros, não é? Então, o que acontece? Daniel agora não tinha mais a função que teve no período de Nabucodonosor, né? Mas o que aconteceu? Por que ele está assim? Tá lá. Agora aqui nós fazemos uma reflexão, tá aqui. Espírito, para os pagãos, a influência divina era de inteligência e de sabedoria, mas o povo de Israel compreendia que, além disso, era necessário o temor do Senhor, não é? Porque, amados, a obra de Deus é feita na minha vida, na tua vida, na igreja, na vida do pastor, na vida das suas ovelhas, até na nação, né? A obra de Deus é feita, mas o que é preciso acontecer? É preciso acontecer temor do Senhor. Se nós lermos Jó 28, ele diz assim, o temor do Senhor é a sabedoria. Salomão, no capítulo 1 de Provérbios 7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Jó vai mais longe, ele diz, é a sabedoria. Porque se nós tememos o Senhor, meus amados, nós tememos até quando abrir a boca. Quando vejo as pessoas abrir a boca, o povo de Israel, eles eram zelosos, irmãos. Nesse ponto eles eram zelosos, né? Não tomaram o nome de Deus em vão. Muito cuidado quando você citar o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu preguei sobre a majestade de Deus, aquele que bota todos os oceanos na mão do mundo, na concha da sua mão, e que chama as estrelas pelo seu nome. Ele tem todo o poder, tudo está nas mãos dele. Você crê que tudo está nas mãos de Deus? Que Deus é poderoso para fazer até as coisas que as pessoas chegam e te desenganam? Vocês estão vendo um homem que foi desenganado pelos médicos. Eu fui desenganado pelos médicos há mais de uns 7, 8 anos. Fui desenganado. Não fui desenganado. O senhor vai para casa porque agora acabou. Acabou para o homem, acabou das possibilidades da ciência, porque a ciência tem os seus limites, ela é uma bênção de Deus, ela tem feito coisas grandiosas para nós, mas tem uma coisa, ela tem os seus limites. Sabe quem não tem nenhum limite? O nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Então, crendo nisso, nós temos que estar... Olha como é que eu estou aqui. Alguém diz, o senhor devia estar num canto chorando. Meu irmão, chorar, eu vou chorar de alegria. Saudade está aqui, né? Não vou dizer para vocês que não está. Tá vendo? Está faltando uma pessoa querida aqui. Ela não está aqui, né? Mas vai estar em nome de Jesus. Eu quero festejar isso aqui com vocês, como você quer e todos nós queremos. Amém? Mas o temor do Senhor, se andamos com temor diante do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, né? Então Ele vai se agradar de nós, tá vendo? E repousará. Agora veja lá,
o temor do Senhor. E repousará sobre ele, falando sobre Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O povo que Jesus resgatou para si mesmo conhece a influência do Espírito Santo em amor e alegria, não é? Nós conhecemos. Eu não quero, irmãos, ser mestre de ninguém. Outro dia me chamaram de mestre, eu não sou mestre, eu sou só curioso. Mas eu achei muito interessante uma aula de um professor que falou sobre fruto do Espírito. Aí ele deu 7. Alguém disse, por que não frutos? Porque o fruto do Espírito todo crente tem que ter. Quais são eles? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E temperança. Contra essas coisas não há lei. 5 de Gálatas 22 e 23. Essas qualidades, esses qualificativos têm que estar na tua vida e na minha vida também. Amém, amados? Porque é dessa forma que Deus, amados, que Deus vai nos usar e nos abençoar. Deixa eu contar aqui. Eu disse amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. São 8, né? São 8. Quantas essas coisas, olha, amém, mais um 8. Glória a Deus por isso, não é? Você tem que ter, eu tenho que ter. E se o Espírito Santo está na tua vida, ele vai te abençoar, não é? Agora, dons é diferente. Dons, você tem dom de profissão, não tem. Você tem dom de língua, não tem. Você tem dom de curar. Então, dons é repartido cada um segundo a medida da fé, diferente de fruto. Por isso que está no singular fruto, porque é do Espírito, que é agora na vida de cada um de nós manifestado. Amém? Vamos lá para o 16. Púrpura. Então, aquele que descobrisse e que desse, ele ia fazer isso, púrpura. Uma cor que era de muito valor naquela época e reservava-se às pessoas de alta posição. Cadeia de ouro, símbolo dos altos postos no governo, assim como possuía Josué, está lá em 41, 42. Agora, Daniel vem e recebe todas essas promessas. Olha, você vai me dizer o que está escrito aí, né? Porque a mão, o que a mão escreveu mesmo? Eu ainda não falei, né? Mene, tekel, efarsim ou parsim. Muito bem, mas isso tudo nós vamos estar comentando, né? Agora vamos conversar, vamos pensar, vamos imaginar Daniel agora. Daniel tinha plena consciência da sua alta missão profética. O homem de Deus, ele é incorruptível na obra do Senhor. Porque você é usado por Deus, jamais deixe que os dons que Deus tem te usado sejam mercadejados. Eu me lembro uma vez, me permitam, estou sempre abrindo um parênteses, que nós estávamos viajando pela Bahia, eu estava em Salvador, era aquele culto de glória, Deus revelando, Deus mostrando, Deus curando, Deus fazendo maravilhas. Aí tinha um irmão, eu estou contando isso aqui, mas é para nossa edificação e para sermos vigilantes. Amém? E tinha um irmão que tinha um crente lá que não dizimava lá na igreja. Ele chegou perto de mim e disse assim, pastor, por que o senhor não manda esse irmão dizimar? Ele está vindo aqui, é um homem bem empregado, mas não dizima na igreja. Eu falei, meu irmão, eu vou falar para ele dizimar. Que isso? Não faz isso comigo, não. É porque o senhor é um homem de Deus, muito cuidado, meu irmão. Não entre nessa canoa furada nunca. Nunca atenda alguém porque ele quer que você faça ou fala. É Deus quem faz, o dom é de Deus, você está sendo só um vaso. Não entre nessa luta porque você vai passar mal. Mas ele fez para que o pastor Gênesis dissesse para aquele homem que ele dizimasse, porque aí ele foi revelado que eu não dizia, mas não seria verdade, seria mentira minha. Mas eu fiquei quieto. Mas ele não suportou. Numa reunião, os pastores, os irmãos, ele olhou para o irmão, eu falei, irmão, mas o irmão não dizima na casa de Deus. Quando ele disse, o irmão não dizima na casa de Deus, olha, irmãos, aquele irmão disse, meu irmão, não faça isso, não faça isso. O do Senhor eu jamais ponho a mão. Eu não estou dando meu dízimo aqui porque eu ainda não me desliguei da igreja de lá. Eu estou enviando meu dízimo para lá. Mas assim que eu me desligar, com certeza, meu irmão, eu conheço a minha responsabilidade. Guarde essa experiência, muito cuidado. Se Deus te usa, não
mercadeje, não faça nada porque você é apenas um vaso. O dom é do Senhor. Então nós vamos ver Daniel aqui, né? Ele tinha consciência da sua alta missão profética. Não era hora de levantar interpretação que agradasse a casa real, nem de considerar a autoridade humana. E, portanto, as honras carnais eram desprezadas. Bem sabia Daniel quão pouco valiam. Né? Sobretudo Daniel ele já sabia o que ia acontecer. Aquele homem estava fazendo ofertas para ele que nunca poderiam cumprir. Ele não poderia cumprir, como não cumpriria mesmo, não é verdade? Mas vamos lá, Daniel sabia desprezar. Vamos para o verso 18. Antes de anunciar o conteúdo da mensagem de Deus, Daniel fala diretamente como mensageiro que não precisa de sinais para interpretar, como no caso dos magos, mas sim comunicar-se com Deus manhã após manhã em oração. Não é? Aí é que eu digo, ele estava esquecido, mas lá estava nos pés do Senhor. Não perca essa ligação com Deus. Você pode ser procurado por um vizinho, por alguém que está carecendo, não é, de um socorro de Deus. E se você perdeu essa fiação, essa ligação com Deus, né, você nunca pode, se a pessoa te chamou, você tem que estar preparado, nós temos que estar pronto, né? Então, ele estava, quando ele foi chamado, ele estava nos pés do Senhor, ele orou ao Senhor, né? Então, vai lá, como está Isaías 54, diz assim: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Se você acorda cedo e tem um tempinho, 6 da manhã, pastor Hélio está com o clamor, o primeiro clamor da manhã. Né? Vejo lá o pastor Ilse, esse homem de Deus, que está em todos os momentos. Obrigado, pastor Ilse, sua presença é muito gratificante. Aí está o Eliseu Machado, pastor Roque Coutinho, lá da Bahia, sempre conosco. Um abraço, querido. Estamos aqui, não é, falando sobre o banquete deste homem desvairado chamado Belsazar, não é? Muito bem, lá em Daniel 6:10, Daniel pôs, né, agora é uma experiência que Daniel teve, né? Que Daniel pôs quando soube que o edito, aqui é o que virá no próximo rei que passou por essa experiência, né? Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, amados, ele não interrompeu a sua comunhão com Deus por causa de um decreto, porque houve um decreto. Os inimigos de Daniel, né? Porque se você é um homem de Deus, você tem inimigos, às vezes até alguém que quer o teu mal, porque você está fazendo sombra, né, nas vantagens que esse alguém pode tirar. Mas entrega esse alguém nas mãos de Deus, fica na tua posição com Deus. Não larga Deus, a comunhão com Deus por nada, porque essa comunhão com Deus é que vai fazer você vencer todas as pelejas, né? Então eles tinham esse edito, eles tinham essa ordem. Daniel orou e acabou sendo condenado e lançado na cova dos leões, mas foi só para que os leões passassem uma noite, quem não sabe até, só apreciando o homem de Deus, porque não pôde tocar nele, né? Aí diz que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Né? Se o anjo fechar, irmãos, um anjo mandado de Deus, ele tem um poder. Uma vez o Senhor mandou um anjo que matou 182 mil sírios, né? Porque assim Deus fez. Então o poder de um anjo, irmãos, é incalculável. Sobretudo que ele sai com a missão de Deus, ele sai com poder tremendo, né? Então aquele anjo chegou lá, aqueles leões famintos ficaram quietinhos. E Daniel, como é que passou? Com medo? Não, meu irmão. O homem de Deus, quando ele está na direção de Deus, o perigo vem e ele continua assim, de braços cruzados. Sabe por quê? Estou dizendo isso porque eu já enfrentei perigos assim. Perigos assim. Eu vou agora comentar, mas, entendeu? Perigos, uma legião de demônio que disse que eu saísse, eu não saí do lugar. E ele disse, não vai sair não? Então pegou uma peixeira, né? Eu acabo falando, né?
Mas eu digo para vocês, aquela calma que eu tive, pastor Manuel Santos estava comigo, pastor falecido Darício, mais um casal de idosos, aí no Márcia, né? Então eu digo para vocês, eu estou dizendo como Daniel ficou, porque eu fiquei assim, olha só, de braços cruzados, o homem para aquele homem, cheio de ódio, com os olhos como se fossem duas bolas de sangue andando na minha direção, e eu de braços cruzados assim olhando para ele. Meu irmão, mas da onde vem essa força? Da onde vem essa fé? Da onde vem? Não, eu não tenho, mas Deus tem e dá. Na hora da necessidade, bem-vinda, Léa, Deus abençoe. Deus dá. É na hora das necessidades, não é? É que Deus vai mostrar a você que Ele é o teu Deus. Ele não te deixa sozinho. O Senhor não nos deixa sozinho na hora da peleja. Vocês estão pensando que eu não estou aqui numa peleja? Eu estou. Mas eu, quando subi para fazer essa ministração, disse: Senhor, tu sabe como eu estou. Mas tu és um Deus poderoso. E estou sentindo a presença dele aqui. E eu quero dizer mais para você, Ele que está dando essa palavra para você, que eu não teria de mim mesmo. Amém? Então creia nisso. Então Daniel ali naquela cova, ele estava em paz, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabia quem estava do lado dele. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Confia, crê. Eu prego essas coisas e as provas vêm na minha vida. E eu vou continuar pregando. Porque há de alguém dizer: eu quero ver se ele vai hoje pregar. Aqui estou e vou continuar em nome de Jesus. É para Ele que eu sirvo e é Ele que eu faço a vontade. Então, nós vamos continuar. O sermão de Daniel vai até o versículo 23. Depois de passar-se a interpretação da mensagem escrita, que era a palavra final de Deus sobre Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que quer dizer: pesado foste na balança e foste achado em falta. E dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. E aí você já sabe o que aconteceu com este rei, né? Então vai lá. 5:20, soberbo e arrogante. Daniel não está poupando a família real. Esta autoridade profética foi exercida por Natã. Vocês se lembram quando Natã entrou na presença do rei Davi? Ele tinha cometido pecado. Irmão, se o homem cometeu pecado, você tem que chegar, não, o que você fez está errado. Ah, mas ele é autoridade. Olha, o rei Davi podia mandar degolar Natã, mas ele foi e entregou a palavra de Deus, não é? Que ele tinha para entregar. E o rei caiu, se arrependeu e foi abençoado. Não é isso? Então Natã, não pela vontade de arriscar sua cabeça, buscou o mandato divino. Está lá em Samuel, 2 Samuel 12. O mandado divino veio, a palavra de Deus veio. Peça a Deus sabedoria. Rosângela Almeida, oh, querida, bem-vindo, um abraço no Lisboa, amém, glória a Deus, um prazer tê-la conosco. Vem, você tem que certeza, Deus te mandou, vai e faz, não esquecendo que o servo de Deus, quando for usado por Deus, uma coisa que ele tem sempre, é humildade. Eu já preguei isso aqui, mansidão. Essas pessoas que vêm, começam a ameaçar: olha, se você não fizer, Deus vai, ó, não leva mal não, isso não é de Deus não. Você entrega a palavra de Deus e agora é a pessoa e Deus. Ele não vai, ele pode me resistir, ele pode te resistir, mas vai resistir Deus? E esse homem, né, ele era soberbo, mas ele ouviu atentamente as palavras que o profeta vai dar para ele, que Daniel vai dar para ele. E ainda vai dizer mais para ele: você não se humilhou. Tudo que foi descrito no capítulo 4 fazia parte da obra de Deus em ensinar a humildade à família real. Mas parece que esta virtude não é considerada pelos homens que estão no poder. É difícil, irmãos. O homem acha que ele é Senhor, eles se acham até deuses. Agora eu sou Deus, não é? Então é o que o anticristo fará no seu reinado. Bem-vindo, pastor Leonardo, um abraço, querido. É o que fará o anticristo, que ele vai se dizer Deus, né? Vai querer ser adorado. E ali estará o próprio Satanás, que foi expulso do céu porque um dia quis ser adorado, não é? Serei semelhante ao Altíssimo, né? Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Mas foi destruído, porque a adoração é só o nosso Deus, não é verdade? Mas quando o homem assume o poder, ele faz isso. Deixa eu meditar um pouco no versículo 23.
né? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, olha aqui, ó, Deus de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão, olha, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Coisa séria. Muitas pessoas servindo a deuses, Deus A, Deus B, Deus C, não é? Mas o Criador, aquele que está lutando, aquele que deu a vida por eles dão as costas para ele. Que pena, não é? Porque o desejo de Deus é que nenhum se perca, senão que todos venham arrepender-se, né? Não glorificar-te. As causas da mensagem de condenação, profanação das coisas sagradas, empregando-as para a concupiscência da carne e para a idolatria, conforme aí nós podemos trazer à memória, né? O texto de 1 João 2, 15 e 16, dando um alerta para nós. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Não é? O nosso coração, quem deve morar no nosso coração é o Pai. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele que está do nosso lado, Ele que cuida de você, como a irmã Márcia cantou o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Irmãos, tem uma interrogação no final dessa frase, é uma pergunta, aí vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora sim, vamos ao texto que é da condenação e a sua avaliação e interpretação. A palavra está lá no 25:5. Mene, está medido e avaliado. Foste pesado na balança, né? Tekel, está pesado, né? Persim, divisões, persas. Estas são as traduções ao pé da letra destas palavras da língua dos caldeus, que o rei compreendeu assim que a letra foi lida. Agora Daniel vai proceder não à tradução, que não era necessária, mas sim à interpretação. Por que veio essa palavra? O que Deus está falando, né? Quem foi que entregou o reinado na mão dos babilônios? Foi Deus, mas o próprio Deus que entregou o reinado disse, mas virá o tempo em que ele servirá a outras nações. Então o tempo estava aqui, mas será que era esse? Meu filho Alexandre, um beijo no coração, querido, teu pai está aqui com a graça de Deus. Deus te abençoe e console, estamos juntos, viu? E nossa Márcia de ouro, eu disse para o médico, irmãos, quando ele entrou, disse assim, ó, você está com o meu tesouro aí, cuida desse tesouro nosso, né, filho? Glória a Deus, estava comigo desde a madrugada, louvado é o Senhor. Mas então, amados, o que acontece, né? Agora Daniel vai proceder não a tradução que não era necessária, mas sim a interpretação, né? Os dias do reino são numerados e o rei avaliado, e que qual o resultado desse Belsazar? Nada, né? O julgamento divino se pronuncia depois devida ponderação. O reino foi dividido, significa ser tirado da mão de Belsazar e vai ser entregue nas mãos de quem? Dos persas, dos médios e dos persas. Então, está aí, amados, o que nós contextualizamos exatamente com Gálatas 6:7, né? Então, qual é a palavra do Senhor para o nosso coração? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então, tenhamos muito cuidado. Belsazar não vigiou, ele tinha todo o poder nas suas mãos, mas ele não soube administrar com sabedoria. Alguém disse, viu, Alexandre, nós estávamos conversando sobre autoridade, né? Quer conhecer uma pessoa? Dá autoridade a ela. Porque às vezes as pessoas são mansinhas, são boazinhas, mas quando ela tem autoridade, ela bota para fora tudo que ela é e tudo que ela quer, o que ela quis ser. Amém, amados? Então vamos guardar no nosso coração e saber como nos conduzir
diante das oportunidades que nós temos, não é? Infelizmente a Babilônia encerrou assim o seu governo, porque também não teve um encerramento, vamos dizer assim, glorioso, mas um encerramento triste, porque Belsazar, naquela mesma noite, os medos e os persas adentraram e secaram e represaram a água que abastecia a cidade. Quando eles represaram, abriu-se um túnel, então os exércitos entraram por aquele túnel, tomaram, e naquela mesma noite Belsazar subiu na cama para dormir, mas na mesma cama que ele subiu, ele foi morto, né? E assim todos aqueles que se afastam e que querem zombar de Deus, não esqueça que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém, amados? Nós estamos encerrando este trabalho hoje. Continuo pedindo oração aos amados. E estou prometendo aos irmãos, como sempre, né? Na próxima quinta-feira estaremos aqui com o nosso estudo da carta de Pedro. Amém? E eu estou aqui sempre com essa fé. Estarei. Aí você disse, será que o senhor ainda estará aqui? Não estou preocupado. Se eu não estiver aqui, eu estou na glória com o Senhor. Mas eu acho que vou estar aqui sim, tá bem? Então, não esqueçam de orar pela nossa irmã Márcia, pela nossa irmã Elzira, que está se recuperando, pelo Fábio, né? E por todos aqueles que a gente não tem os nomes, né? Eu tenho aqui a dentista da Sueli Copley, né? Que ela também está carente de uma intervenção divina. E vamos estar orando por ela também. Amém, amados? Vamos então agora ter a nossa oração e depois nós já vamos encerrar. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, né? Alguém ali dizer, mas o pastor Gênesis, como é que ele está hoje? Estou bem, graças a Deus, né? Estou bem porque Paulo Roberto, pastor Paulo Roberto, pai do Senhor, querido, que prazer tê-lo conosco, viu? Deus abençoe você, a Glaucia, esse casal, irmãos, é uma bênção para a obra em São Paulo, no Brasil, né? Louvado o Senhor. Então vamos orar agradecendo a Deus, que Deus abençoe vocês grandemente, né? Continue orando pelo pastor Gênesis, eu sou um alvo das vossas orações, a irmã Márcia agora também é, e muito mais ainda agora, a nossa irmã Elzira também precisa do nosso clamor, o Fábio também, e também por aqueles, né, como a dentista da minha cunhada, com a cunhada, a Sueli, e aqueles que os nomes não chegaram até nós, né? Estou pedindo então ao nosso querido pastor Elci que esteja colocando esses nomes logo mais, não é? Eu não vou dizer que vou estar, porque o pastor Gênesis hoje, eu posso dizer que 1h30 eu já estava acordado e ainda estou até agora, mas graças a Deus estou aqui satisfeito, alegre e alegre de ver vocês todos aí. Amém? Um abraço a todos, Deus abençoe e até quinta-feira às 20 horas. Vamos orar e depois eu impetro as bênçãos apostólicas sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que você tem no coração para apresentar a Deus com pedido. Amém? Pai Celeste, obrigado por esta noite, pela tua palavra. Ó Senhor, abençoe todos que com muita paciência ouviram esse servo orando e nos ajudando na entrega desta palavra, Pai. Abençoe e entregue nas tuas mãos essas vidas, Pai. Agora eu quero orar pela irmã Márcia, tua serva, ela está nas tuas mãos. Quero orar pela irmã Elzira, tua serva, ela está nas tuas mãos. Quero orar pelo Fábio, que está nas tuas mãos. Quero orar pela dentista da Sueli Copley, também ela está nas tuas mãos, Pai. Por todos aqueles que têm alguém querido que neste momento está precisando de uma intervenção divina na sua saúde, Pai, eu quero entregar e dizer que também todos estão nas tuas mãos, Pai. Agora abençoa os médicos que tratam, aqueles médicos que nos atenderam com tanto carinho, Pai, com tanta presteza. Eu quero entregar eles também nas tuas mãos, guarda eles, livra de todo mal, abençoa eles, Pai. O Álvaro, que de maneira tão carinhosa veio nos atender, dando todas as informações, se com ele, ó Pai, e com todos que o substituirão, ó Deus, que as tuas mãos estejam sobre esses profissionais da saúde, que com risco de suas vidas cumprem a missão de sua profissão e profissão que escolheram, Pai. Mas eu entrego nas tuas mãos nossos governantes, os nossos poderes, que todos eles se unam, ó Deus, em harmonia para cuidar desse país tão carente, Pai. Assim eu oro, entrego em tuas mãos e rogo essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra.
Amém e amém. Um abraço à nossa Cristina, a Andressa também. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria grande no coração desse pastor ver todos vocês aí comigo, né, nessas lives. Né? Então, amados, até quinta-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Até lá.